caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre plantas medicinais. E antes de falar sobre as plantas, quero dar um recado rápido para vocês. Primeiro, vai rolar a segunda semana Autor da Própria Saúde sobre plantas medicinais. E você não pode ficar fora dessa, eu conto com a sua presença. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, clica no link e cadastra o seu e-mail. E aí você vai garantir a sua vaga. Já são mais de 500 pessoas inscritas na Semana Autor da Própria Saúde e eu conto com a sua participação. Durante a semana serão 4 vídeos onde você vai receber muita informação sobre plantas medicinais e vai poder conhecer detalhes do nosso curso de manipulação e uso de plantas medicinais. Por isso, não fique fora dessa. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, cadastre o seu e-mail. E conecte-se com o Autor da Própria Saúde pelo WhatsApp. Aqui está o nosso número do WhatsApp. Registra aí no seu telefone e me manda uma mensagem para fazer parte da rede do Autor da Própria Saúde. E hoje vou falar de uma planta quente, uma planta que no Brasil é muito consumida, na Índia, na Tailândia é muito consumida, no mundo inteiro é muito consumida, é um condimento culinário, mas que tem excelentes propriedades medicinais. Hoje nós vamos falar sobre pimenta. E quem pediu para falar sobre pimenta foi a Elizabeth Dal Rio, a Roberta Nobre, a Maria Lúcia, foi o Djavan Nascimento, o Fábio Menegon e a Elizabeth Oliveira. Todas essas pessoas em algum momento pediram para falar sobre as pimentas e hoje é o grande dia. Vamos falar sobre pimenta. E eu juntei todas as pimentas num vídeo só, não por preguiça, mas porque o princípio ativo das pimentas é o mesmo. Seja a pimenta cumaria, dedo de moça, seja a pimenta de cheiro, pimenta malagueta, bom, de modo geral, todas as pimentas têm o mesmo princípio ativo, que são as capsaicinas. E essa substância, como é a mesma em todos, elas apresentam resultados muito parecidos. Obviamente que cada pimenta tem a sua especificidade, cada pimenta tem uma concentração diferente de princípios ativos, mas de modo geral, uma pimenta ou outra pimenta podem ser utilizadas da mesma forma. Por isso hoje o vídeo é sobre as pimentas. De modo geral, as pimentas, elas fazem parte do grupo, as pimentas vermelhas, essas pimentas ardidinhas e vermelhas, não a pimenta, por exemplo, a pimenta da costa é outro tipo de pimenta, a pimenta do reino é outro tipo de planta. Mas nesse grupo que eu vou falar, todas elas fazem parte do gênero Capsicum. Então, por exemplo, a pimenta malagueta é o Capsicum frutescens. A pimenta cumari ou pimenta dedo de moça, as duas são a mesma pimenta, o que muda é o tamanho dela, são variedades da mesma pimenta. Tanto a cumari como a dedo de moça são Capsicum bacatum. E a pimenta de cheiro, que é uma pimenta brasileira, entre todas as pimentas a gente tem uma que é brasileira, que é a pimenta de cheiro, muito utilizada no Nordeste, na Bahia e tudo mais. O nome científico dela é Capsicum chinese. E apesar do nome chinese, ela não é chinesa, ela é muito brasileira mesmo. E as pimentas são muito comuns e muito consumidas em todo o mundo. Na culinária se utiliza muito a pimenta na América, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. Todos os povos de alguma forma encontraram suas espécies de pimenta e fizeram uso delas na culinária, tanto pelo seu sabor exótico e picante, quanto por suas qualidades medicinais mesmo, conhecidas tradicionalmente há muito tempo, há séculos. Por exemplo, na medicina indiana, na medicina chinesa, se utiliza a pimenta há muito tempo. Obviamente que as pimentas, elas têm picâncias diferentes. A concentração de capsaicinas nela é diferente. Então, por exemplo, a gente tem as pimentas doces, como a pimenta biquinho e o pimentão. Eles são doces, eles têm menos capsaicinas, então eles não ardem, não queimam, não tem picância. Como outras, como a malagueta, como a pimenta de cheiro, como a pimenta dedo de moça, a cumari, essas têm sim maior concentração de capsaicinas e por isso causam uma sensação de queimadura na boca, né? Se você já teve a oportunidade de comer uma pimenta in natura, você sabe do que eu estou falando. Então elas sempre são consumidas com muita moderação, mas são muito amplamente distribuídas e consumidas em vários países do mundo. Uma coisa interessante sobre a pimenta é a segurança do uso delas. Exames demonstraram que as pimentas não têm capacidade mutagênica, ou seja, o consumo de pimentas não causa mutação do nosso material genético, não causa alteração do nosso DNA. E por isso a gente pode consumir
sem o risco, por exemplo, de causar câncer no estômago, no intestino, em qualquer outra parte do corpo, porque elas não têm esse potencial. Então há sim segurança em se consumir as pimentas. Somente pessoas que sofrem de gastrites ou de úlceras devem evitar o consumo das pimentas, porque elas podem aumentar, por conta das capsaicinas, no estômago, elas aumentam a produção de suco gástrico, aumenta a produção de ácidos pelo estômago. E por conta desse aumento vai causar dores estomacais em pessoas que têm azia, queimação, gastrite, ou pessoas que têm úlceras estomacais. Nesses casos, a pimenta pode agravar o caso. Então, é bom não consumir pimenta. Se você tem algum tipo de sensibilidade estomacal, não consuma pimentas. Pessoas que sofrem de hemorroidas, também as capsaicinas podem causar um excesso, vamos dizer assim, elas vão aumentar o fluxo sanguíneo na região intestinal. Certo? Elas vão passar pelo seu intestino e por onde elas passarem, elas vão aumentar o fluxo sanguíneo. Como as hemorroidas são veias inflamadas, inchadas, elas vão se agravar com a passagem da pimenta, com o excesso de capsaicinas. Então, pessoas que têm hemorroidas também não devem consumir pimenta por conta dessa dilatação causada nos vasos sanguíneos. Uma coisa muito importante sobre as pimentas é o potencial anti-inflamatório que elas têm. Se você tem algum tipo de inflamação, consumir pimenta pode ajudar a combater os efeitos das inflamações. No Rio Grande do Sul foi testado a pimenta como anti-inflamatório e identificou-se que ela tem a capacidade de reduzir a produção de citocinas pelo nosso organismo. As citocinas são substâncias que o nosso próprio organismo produz em estado de inflamação e que agravam o estado inflamatório. Então, se você tem algum tipo de inflamação no seu organismo, pode ser artrite, pode ser uma inflamação muscular, pode ser uma inflamação, qualquer tipo de inflamação na garganta, o consumo da pimenta vai inibir no seu organismo a produção dessas substâncias inflamatórias chamadas citocinas. Outro fator importante sobre as pimentas e extremamente benéfico para o nosso organismo é a capacidade antioxidante que elas têm. E os antioxidantes são aquelas substâncias que combatem radicais livres, que são aquelas substâncias que causam envelhecimento, degeneração das nossas células, que causam doença, pioram quadros crônicos, quadros inflamatórios e também podem levar ao desenvolvimento do câncer. O consumo de pimenta pode reduzir, então, drasticamente o índice de radicais livres no seu organismo. E, inclusive, a capacidade antioxidante dela em alguns casos, em algumas pimentas, é dezenas de vezes maior do que o da vitamina C. A vitamina C, o ácido ascórbico, é um dos melhores antioxidantes que se conhece e é receitado para muitas pessoas como um medicamento convencional, estimula o sistema imunológico e tudo mais. Mas, como antioxidante, os princípios ativos das pimentas podem ser, em alguns casos, dezenas de vezes mais ativos do que a própria vitamina C. Um dos usos muito populares da pimenta é no tratamento, por exemplo, de artrites e outras inflamações, tanto musculares quanto articulares. Então, artrose, artrite, luxações, bateduras e coisa e tal, que está inflamada a musculatura ou as articulações. O que é feito? Pega um conjunto de pimentas lá, umas 2 colheres ou 3 colheres de pimenta. Você tritura essas pimentas, deixa elas bem maceradas, até que não exista mais nenhuma pimenta inteira. Você vai pôr um pouco de água nessa mistura, vai molhar gaze nessa mistura, vai pegar uma gaze, vai molhar nessa mistura, vai colocar sobre a área e vai passar um outro pano por cima segurando. Essa preparação, ela dura até 5 minutos. Não é para passar de 5 minutos. Por quê? Os princípios ativos da pimenta, eles são irritantes para a pele. O que vai acontecer? Qual que é o efeito dela? Ela vai causar uma sensação de calor, certo? E de ardência no lugar. Vai aumentar o fluxo sanguíneo nessa região e com esse aumento do fluxo sanguíneo, ela vai reduzir os processos inflamatórios e vai retirar a dor. Isso acontece, tá? Então vai acontecer dessa maneira. Mas se você passar de 5 minutos, né, por muito mais de 5 minutos, o que vai acontecer é que podem surgir queimaduras na pele e podem surgir bolhas na pele também. Então o ideal é não passar desse prazo, 5 minutos, 6 minutos, tira e automaticamente você já vai lavar essa área com sabão para neutralizar o efeito dos princípios ativos da pimenta, certo? Serve com qualquer uma das pimentas, até mesmo pimentão e tudo mais, pode servir também. O melhor são as pimentas ardidas. Malagueta, cumari, dedo de moça, são as melhores nesse caso. Então você pode fazer esse teste e vai funcionar.
Pessoas que têm eczema e problemas de pele também podem colocar a pimenta da mesma forma sobre a área. Então você está com uma eczema, um fungo na pele, um ataque bacteriano na pele, faz a mesma coisa. Tritura a pimenta, molha a gaze, põe em cima, aguarda alguns minutos, tira e lava a área. Tá? Isso você faz 2 vezes ao dia, depois você faz no dia seguinte e o efeito da pimenta vai se consolidando. Lembre-se, se você deixar passar muito do tempo ou se você tiver pele sensível, pode formar pequenas queimaduras na área, a área pode ficar lesionada e podem até surgir bolhas no local. Essa aplicação tem sido muito utilizada, não somente nesses casos que eu já citei para vocês, mas no caso de torcicolo, pessoas que têm a torcicolo, que é aquela dor muscular no pescoço, que não permite que você mexa o pescoço. A pimenta, usar a pimenta dessa maneira, ela é muito eficiente para aliviar os sintomas do torcicolo também. Como bactericida, as pimentas também foram testadas e as capsaicinas têm uma ação bactericida muito interessante. O primeiro estudo que eu vi foi sobre o uso dela contra bactérias como a Salmonella e a Escherichia coli, que são 2 causadoras de infecções intestinais muito sérias. E o consumo de pimenta, né? O consumo de pimenta pode ser na alimentação, pode ser de várias maneiras. Logicamente não dá para comer pimenta. Você pegar pimenta e começar a comer pimenta, a não ser algumas pessoas que têm uma resistência na boca muito grande para aguentar a picância da pimenta. Ou as pessoas comuns não conseguem comer pimenta dessa maneira. Então uma conserva de pimenta você consome na sua alimentação. Algumas pessoas tiram a semente da pimenta, porque é uma área que é muito mais picante do que a polpa vermelha da pimenta, então você pode tirar as sementes da pimenta e utilizar, por exemplo, para fazer um molho apimentado, pode utilizar para fazer até mesmo um chá de pimentas, pode fazer também, logicamente vai avaliando a sua boca como é que reage nesse processo. Se você tiver muita sensibilidade, vai ser bastante picante, mas há a possibilidade de utilizar. Bom, e nesses casos, consumindo a pimenta, por exemplo, comer uma pimentinha na alimentação, tem uma ação muito importante bactericida contra, então, as bactérias que causam infecção intestinal. Num estudo conduzido na Costa do Marfim, na África, os extratos de pimenta foram eficientes em combater o vibrião colérico, que é a bactéria causadora da cólera. Então, como na África a cólera é muito comum, tem muita pesquisa nesse campo, e no caso da pimenta foi verificado que sim, ela tem uma ação importante no combate do vibrião colérico. Como fungicida, a pimenta também foi avaliada contra a Candida albicans. Foi um exame feito no México. Se verificou a capacidade que a pimenta tem de combater a Candida albicans, que é causadora da candidíase. Nas mulheres, na região genital, ela acaba causando uma infecção, uma infestação muito severa, que causa vários efeitos colaterais. E nas crianças muito pequenas, o sapinho na boca. E nesse exame foi demonstrado que a pimenta tem a capacidade de inibir em até 80% o desenvolvimento da Candida albicans. Obviamente que passar extrato de pimenta na boca ou na região genital vai causar um ardor muito grande. Então não é recomendado utilizar a pimenta desta maneira. O que eu estou colocando aqui para vocês é uma informação sobre uma pesquisa e ele tem sim, a pimenta tem sim a capacidade de combater a Candida albicans, mas realmente não é viável no uso doméstico você fazer um banho de assento com pimenta ou você fazer um bochecho com um extrato de pimenta, porque a picância pode ser insuportável ou pode causar até mesmo lesão na mucosa ou da boca ou da região genital. Então é uma informação importante. Se você colocar pimenta na sua alimentação, ela vai ter maior durabilidade, porque a pimenta vai combater os fungos que atacam os alimentos. Então sim, a pimenta é um conservador importante, mas para uso medicinal doméstico fica inviável para a gente utilizar, a gente fica esperando que os cientistas produzam um medicamento à base de pimenta que seja viável o uso. Com relação a diabetes, foi feito um exame na Tailândia e o uso de pimenta foi testado no controle da glicemia. E ela demonstrou a capacidade não somente de reduzir as taxas de glicemia, controlar o açúcar na corrente sanguínea, como também de sustentar e de aumentar a quantidade de insulina na corrente sanguínea. Então, pessoas que estão utilizando pimenta têm maior índice de insulina na sua corrente sanguínea e conseguem controlar com muito mais facilidade a glicose sanguínea. Um outro estudo conduzido na Jamaica demonstrou os mesmos resultados, com controle da glicemia e sustentação dos níveis de insulina no sangue. Um estudo desenvolvido na Itália verificou que os princípios ativos da pimenta de cheiro, que é a pimenta brasileira, os princípios ativos da pimenta de cheiro são inibidores da amilase
e da glucosidase, que são duas enzimas que atuam no nosso sistema digestivo, digerindo açúcares e facilitando a absorção. Se a amilase e a glucosidase não atuam sobre os açúcares, nosso organismo não absorve esses açúcares. Isso evita, por exemplo, a hiperglicemia pós-prandial, e é por isso também uma das formas pela qual a pimenta consegue ajudar a controlar os nossos níveis de glicemia. Falando sobre as folhas da pimenteira, na Índia foi testado contra bactérias e contra vermes intestinais o uso do extrato feito com as folhas da pimenta. E demonstrou-se sim que há uma atividade, não é uma atividade excelente, é uma atividade moderada no controle de bactérias e no controle do desenvolvimento, impede o desenvolvimento dos vermes intestinais. Ele logicamente é um tratamento auxiliar, não tem a potência de um tratamento que talvez a gente precise para eliminar uma infestação de vermes ou para resolver uma infecção severa. Mas sim tem uma ação bactericida e vermífuga nas folhas da pimenteira. Um estudo maravilhoso conduzido na Itália demonstrou que a pimenta, o uso da pimenta, no caso a pimenta de cheiro foi testada, mas outras pimentas também podem ser utilizadas, elas têm a capacidade de tratar o mal de Alzheimer. Como elas fazem isso? Elas atuam no cérebro, impedindo a ação de algumas enzimas que retiram do cérebro uma substância importante, um neurotransmissor importante, chamado acetilcolina. A acetilcolina ela está envolvida, por exemplo, com a saúde cerebral, com o aprendizado, com a memória, com o bem-estar. Bom, está ligado com vários fatores que a gente perde durante o Alzheimer, durante o desenvolvimento da doença do Alzheimer. E aí, quando você está consumindo a pimenta, essas enzimas chamadas de acetilcolinesterase ou butilcolinesterase, são duas enzimas, elas são inibidas. Elas não podem tirar a acetilcolina do cérebro. Isso melhora muito o estado de saúde de pessoas que têm Alzheimer. Pode melhorar o aprendizado, né, a questão cognitiva, até mesmo a questão da memória, pode melhorar em pessoas com Alzheimer. Isso simplesmente pelo consumo da pimenta. Agora vamos falar sobre a pimenta com relação ao câncer e tem notícias muito importantes sobre a pimenta. Tem pesquisas muito importantes demonstrando uma ação excelente da pimenta contra vários tipos de câncer. No México, uma pesquisa demonstrou que os princípios ativos das pimentas têm uma ação muito interessante inibidora do desenvolvimento de vários tipos de tumor. Logicamente foi testado em laboratório, mas vários tipos de tumor foram inibidos o seu desenvolvimento, né? O desenvolvimento dessas células foi inibido pela ação dos princípios ativos das pimentas. Contra o câncer de mama, a pimenta foi testada nos Estados Unidos e os exames que foram feitos com cobaias, com animais de laboratório, mas demonstraram que a pimenta é capaz de reduzir em até 50% o desenvolvimento dos tumores mamários. Então, para câncer de mama, a pimenta é excelente também. Na Espanha foi testado o efeito da pimenta contra o câncer na próstata e o efeito da pimenta sobre o desenvolvimento das células cancerosas do câncer da próstata foi melhor do que o teste feito com os medicamentos comuns para tratamento de câncer na próstata. Então, se você sofre de câncer na próstata, comece a incluir pimenta na sua alimentação como um tratamento alternativo. Através daquilo que você come, você também pode se curar. E pode ser excelente o consumo de pimenta para o câncer na próstata também. Na Coreia do Sul, um teste com câncer do estômago, pessoas com câncer do estômago. As células de câncer do estômago foram testadas em laboratório e o efeito das capsaicinas sobre essas células foi inibidor, ou seja, o câncer não se desenvolve por ação das capsaicinas. Se você tem câncer no estômago hoje, em fase inicial principalmente, o uso de pimenta, o consumo de pimenta pode ser excelente para evitar o desenvolvimento desse câncer. E para o câncer no pâncreas, nos Estados Unidos, também foi testado o efeito das capsaicinas sobre o desenvolvimento de câncer no pâncreas. E o efeito inibidor foi excelente também. As capsaicinas têm condição de inibir o desenvolvimento do câncer no pâncreas também. Todas essas pesquisas, todos esses resultados que demonstram a capacidade da pimenta em combater o câncer, logicamente foram testados em células específicas, em câncer em órgãos específicos. Mas isso não descarta a possibilidade da pimenta ser eficiente para outros tipos de câncer também. Câncer no cérebro, câncer no fígado, câncer nos rins, câncer no intestino, não importa. O importante é que, sim, as pimentas têm uma excelente ação anticancerígena. Esse foi o vídeo da pimenta, espero que você tenha gostado desse vídeo arretado sobre a pimenta. E se você gostou do vídeo, dê um like aqui pra gente, dá um joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você, isso é extremamente importante pra gente.
Se você conhece alguém que pode se beneficiar do uso da pimenta, que pode se beneficiar dessas informações sobre a pimenta, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, manda o link desse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook ou por outro meio qualquer. Se você tem algum site, blog ou página e gostaria de colocar esse vídeo nos seus meios de comunicação, fique à vontade. Esses vídeos são livres para divulgação, para que cada vez mais pessoas possam tomar contato com os benefícios das plantas medicinais. Muito obrigado pela sua presença aí do outro lado e até o próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde.